Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de produção de texto. Na nossa última aula, então, a gente finalizou a parte da carta do leitor e dos comentários, né, onde o próprio leitor consegue expressar a sua opinião. E hoje, então, a gente vai seguir para um tipo diferente de texto, tá? Quais serão esses textos, então, que a gente vai começar a conhecer? Dá uma introdução só na aula de hoje, vai ser bem tranquilo, ok? São os relatórios e relatos, os textos que estão ao serviço do nosso aprendizado, ok? Então, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre eles, mas antes de realmente chegar ao conteúdo, eu quero passar para vocês a nossa palavra-chave, que seria, então, a palavra registrar, ok? O que é um registro, né? O que seria, então, o registro? É aquilo que você registra os atos, procedimentos ou julgamentos para preservar e transmitir para os tempos futuros um conhecimento exato. Então, tudo que está registrado, todo conhecimento que está registrado é algo que vai perdurar por bastante tempo, se for algo escrito, né? Ou seja, é o conteúdo inserido no papel para preservar a lembrança. Então, aquilo que você escreve ou aquilo que você registra, daqui muito tempo ainda você vai poder ter acesso a esse conhecimento exato do que foi feito nesse registro, né? E o versículo que eu escolhi está lá em Romanos 15:4, que diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Ok? O princípio é mordomia e o objetivo dessa aula, então, é conhecer os gêneros de divulgação científica e suas marcas linguísticas, ou seja, suas características, né? O que caracteriza um texto para que ele seja classificado como científico, como relatório, como relato, enfim. A gente vai abordar cada um deles. Para iniciar, então, eu queria que vocês dessem uma olhada na foto que tem aí na abertura desse capítulo no seu livro, dessa unidade, né? E dá uma olhada no que essas crianças, adolescentes estão fazendo aqui. Dá uma refletida sobre o que eles estão olhando, aonde será que eles estão, o que levou eles a esse lugar, como será que eles vão interpretar toda a informação que está sendo passada para eles, certo? Então vamos lá, ó. Eles provavelmente estão ou em um museu, né? Ou em algum passeio de escola, digamos assim, ou em um lugar que tem um mapa interativo, certo? Então, eles estão em contato com um novo conhecimento, né? Geralmente, quando a gente faz esses passeios ou essas visitas a museus, a centros científicos, a gente acaba adquirindo novos conhecimentos. E se a gente não fizer nenhum registro disso, é muito provável que a gente se esqueça disso com o passar do tempo, né? Então é muito importante que a gente faça registro desses lugares, dessas visitas, desses conhecimentos que a gente acaba recebendo nesses lugares. Olha só, aqui tem 3 perguntas. Você tem o costume de escrever textos para fixar conteúdos estudados na escola? Ou seja, quando você está estudando, você faz anotações, você acaba fazendo registros para que isso te ajude a fixar o conteúdo, né? Aquilo que a gente sempre fala para vocês em sala de aula e também agora nas videoaulas, é muito importante que vocês anotem o que a gente está falando aqui, todas as informações que estão sendo passadas para vocês, porque esse conhecimento, ele vai ser fixado muito mais se você fizer esses registros, se você puder escrever assim que você ouve uma nova informação, um novo conhecimento, um novo conceito. Então, isso é bem importante para que você possa fixar esse novo conhecimento. Veja só a outra pergunta, ó. O que as imagens revelam sobre a importância de escrever para aprender, né? Tem uma outra imagem também aí no seu livro e ambas nos mostram que tudo que eles viram lá nesse lugar, se eles não registrarem, será que eles vão lembrar dali 6 meses, dali 1 ano, né? Então é importante que a gente faça esses relatórios, né? Ou de visita, ou relatórios científicos, quando você faz uma experiência de ciências, por exemplo. Para isso que servem esses tipos de relatórios, para que a gente possa fixar melhor, para que a gente possa relembrar depois aquilo que já foi visto. Outra pergunta, o que você sabe sobre relatórios de experimentos, relatos de experiência de campo, verbetes ou infográficos? Veja só, todos esses são registros
de conhecimentos, né? Então, é uma informação nova, ou é uma informação que vem de outra pessoa para você, ou uma informação que você recebeu de outra pessoa e quer registrar. Tudo isso são, então, os nossos relatórios, relatos, infográficos. O que você sabe sobre tudo isso? A gente vai olhar nesse capítulo também, tá? Então, olha só, os relatórios de experimentos e os relatos de trabalhos, eles são usados para estudo e pesquisa. Então, é nesse campo que a gente vai trabalhar, no campo de estudo, de pesquisa, né, no campo acadêmico. Você sabe dizer por quê? Por que será que esses relatórios fazem parte desse ambiente? É simples, é porque a gente nasceu em um universo moderno e que a gente está cercado de descobertas científicas e tecnológicas todos os dias. Mas para isso é muito importante que a gente conheça como esse conhecimento é produzido e principalmente como ele é transmitido. Então, essas descobertas tecnológicas ou científicas que a gente ouve, né? Lá na Universidade de Harvard, lá em Stanford, enfim, essas universidades de pesquisa, né? Ou ali na USP, aqui na UFPR, onde quer que seja, né? Mas existem pessoas que estão trabalhando nessa parte de pesquisa, são pesquisadores científicos e quando eles descobrem algo que realmente é eficiente, é eficaz, é comprovado, aquilo precisa então ser transmitido para as outras pessoas, né? E como que é feita essa transmissão do conhecimento científico? É nesse tipo de texto aqui que a gente vai conhecer agora então, tá? Aí na página 36 do seu livro tem um exemplo. A gente vai acompanhar juntos. Olha só, é um texto que está falando sobre a aula de densidade. Por que os navios não afundam? O conteúdo que está aqui é mais voltado para a área de ciências, mas a gente vai fazer uma intertextualidade agora então, para poder avaliar quais são as características de texto que classificam essa narrativa, né, esse texto, como então um texto científico, um relato, um relatório, enfim, a gente vai dar uma olhada aqui juntos, tá? Então, olha só. Alguma vez você se viu atemorizado pelo fato de um navio afundar em alto mar? Por que isso não ocorre, considerando que é um dos objetos mais pesados que existem? Veja agora como demonstrar esse conteúdo na prática por meio de uma aula experimental. Então, uma aula experimental é quando o professor vem, traz um experimento, né? Geralmente isso acontece na aula de ciências. E a gente vai ver, você vai precisar de um recipiente grande, uma bacia de plástico, uma garrafa de água mineral de 500 ml, uma garrafa PET de 2 litros e água. Esses são os materiais, então, que serão necessários para esse experimento científico. Aí, qual é o procedimento? Aqui a gente já tem até uma imagem para ilustrar, né? A gente está falando sobre o navio, como que ele não afunda. A gente vai entender o porquê. Olha só, o procedimento. 1. Coloque água no recipiente grande, ou seja, na bacia, até a metade da capacidade. Então, metade da bacia. Esse recipiente irá representar o mar. Não dá para a gente ir lá até o mar para fazer esse experimento. Então, a gente vai fazer na bacia. 2. Pegue a garrafa de água mineral vazia, tampe-a e deposite sobre a água no recipiente. Então, a garrafinha de água, né, vai estar vazia, tampada, e você vai colocar ela em cima da água, tá? O que acontece? A garrafa flutua, porque dentro dela tem somente ar. Tá? Então, a garrafa sem água dentro, uma garrafa plástica, quando ela está na água, ela não afunda, ela flutua, ela boia, né, digamos, a gente sempre fala boia, mas ela flutua, porque só tem ar dentro dela, tá? Número 3, agora coloque na mesma garrafa um pouco de água, mais ou menos 100 ml, e algumas pedras também, tá? É para colocar água e pedras, e tampe a garrafa e deixe sobre a água. A garrafa vai afundar um pouco em razão da presença da água e das pedras. Ou seja, o peso aumenta, mas o volume não se altera. Então, vai ficar mais pesada a garrafa. Agora, ela tem um conteúdo, né? Água e pedras. Então, ela vai acabar afundando um pouquinho.
Número 4. Pegue a garrafa PET de 2 litros, coloque a mesma quantidade de pedras e de água da garrafa do item anterior e deposite sobre a água. O que acontece? Então, você trocou a garrafa e colocou sobre a água também. E aí ele pergunta pra gente o que é que acontece. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aí você vai... Quando tem essas perguntas, o que acontece e tudo mais, ele já está instigando você a fazer o registro do que é que aconteceu, certo? Então, aqui na conclusão, ó, qual das garrafas possui densidade maior? A do item 3 ou a do item 4? Ou seja, a garrafa pequena ou a garrafa PET de 2 litros, né? A garrafa do item 3 afunda mais porque possui tamanho menor e o peso fica mais concentrado, fazendo sua densidade mais elevada do que a do item 4. Ou seja, o que faz um objeto flutuar se relaciona diretamente com a sua densidade. Quanto maior a densidade, mais pesado é o material. A mesma relação é aplicada então para os navios. Eles não afundam porque possuem densidade menor do que a da água. Então o navio é como se fosse a garrafa ali do item 4, que é a garrafa PET, né? Fica equilibrado ali, acaba que a densidade do navio fica menor do que a densidade da água. E esse é o fato, a razão que ele não afunda. Tá tudo aqui no texto, tá, pessoal? Como que a gente faz, então, um registro de uma experiência como aquela, né? Vamos dar uma olhadinha quais são os tipos de registro que existem, qual deles se aplicaria nesse fato. Isso vai ser uma perguntinha lá do exercício que a gente já vai dar uma olhada também. Mas vamos dar uma olhada primeiro nesse quadrinho do Zoom. É um quadrinho bem grande, por sinal, tem várias informações importantes aqui e a gente vai passar por cada uma delas juntos agora, ok? Acompanha comigo. Sobre relato de caso, que pode ser um artigo científico, dissertação, exposição oral, memorial, monografia, relato, relatório ou tese. Olha quantos tipos de texto a gente tem aqui, que são basicamente relatos de casos, né? Cada um deles tem as suas características específicas que acabam então caracterizando, né? Qual deles é um artigo científico, qual deles é um memorial, qual deles é uma monografia, um relato, um relatório, uma tese, enfim. Na vida de vocês vão utilizar bastante isso quando vocês estiverem lá na faculdade, forem fazer um mestrado. Todos esses tipos de texto aqui estarão presentes na vida de vocês. Então, é bem importante que desde já vocês já estejam, né, habituados com esses termos, com essas características de texto e vai ser muito útil, eu tenho certeza, tá? Vamos lá então, ó. Documento, o que é um relato de caso, né? Um documento em que se expõem os resultados, as conclusões às quais chegaram os membros de uma comissão, ou uma pessoa só, encarregada de efetuar uma pesquisa ou de estudar um problema particular ou um projeto qualquer. Os dados devem ser apresentados de forma muito organizada. Olha, isso é bem importante. Os dados não pode só colocar lá o que é e pronto. Tem que ser bem organizado para que se possa lê-lo em diferentes níveis. Então, todas as pessoas que terão acesso àquelas informações, todas precisam ter a mesma compreensão e para isso precisa de organização. Como resultado de pesquisa que exige planejamento, coleta e seleção de materiais e dados que serão analisados e relatados. Nesse sentido, assim se estrutura. Então, um relato de caso precisa de uma certa estrutura no texto. Primeiramente, a introdução, que você vai apresentar as justificativas, as diretrizes, as delimitações e explicações necessárias sobre o tema. Depois, por segundo, né? O corpo ou o texto principal, o corpo de texto ou o texto principal. É ali onde você vai descrever detalhadamente sobre o objeto, né, do relatório, a análise e também os resultados. E por fim, teremos a conclusão, as conclusões e as recomendações finais, que são os resultados práticos, as sugestões de atividades ou medidas que podem ser adotadas, né, que podem ser tomadas a partir do que foi apresentado e analisado antes. Então, 3 partes bem importantes. A introdução, onde você apresenta, o corpo do texto, que é onde você acaba mostrando a pesquisa, mostrando os resultados, e no terceiro, então, onde você pode fazer as conclusões, as considerações finais, que é onde você vai dar sugestões para serem aplicadas, né? Mostrar qual foi a análise retirada de todo esse estudo de caso, né? Desse relato de caso, ok?
Agora tem uma outra coisa que é bem importante. Vai falar um pouquinho sobre o que a gente tem na nossa ciência de hoje em dia, né? Quais são os acontecimentos tecnológicos que estão no nosso contexto e que às vezes a gente acaba deixando passar batido, que a gente nem percebe, que a gente não dá tanta atenção assim. Vamos acompanhar comigo? Olha só, o quadro Você Sabia? Você é capaz de perceber a ciência que existe ao seu redor? Pense nos telefones celulares, nas roupas e nos sapatos que você está usando, na iluminação da sala de aula e, claro, nas páginas deste material didático. No caso, para vocês aí no livro e aqui a gente, né, na tela. Para produzir e levar esse exemplar até você, então, até esse livro chegar aí na sua mão, olha só, foram mobilizados saberes de diversas áreas do conhecimento científico, tá? A matemática, então, se encarregou de calcular a quantidade de material a ser impresso. A informática permitiu a digitalização dos textos, a digitação, né, dos textos e a diagramação das páginas. A química foi responsável pela composição das cores das tintas utilizadas e pela textura do papel. Cada área do conhecimento contribuiu com informações do seu campo de conhecimento para que o caderno do aluno chegasse em perfeitas condições até a escola e até vocês. Em sua vida escolar, você depara com uma diversidade de textos. No entanto, o mais explorado são aqueles que fazem parte do discurso da ciência, né? E esse motivo é mais do que suficiente para nos dedicarmos nesse capítulo, então, ao estudo relacionado às experiências e às descobertas científicas, ok? Vamos, então, ver como que a gente vai aplicar isso, essa primeira parte, né, desse conteúdo, essa aula mais introdutória sobre o que são esses relatos, esses relatórios, esses textos científicos. Então, a gente vai abordar as atividades da parada obrigatória na página 38. São 5 exercícios. São 4 exercícios, desculpa. E eu vou passar com vocês agora rapidinho nas perguntas para que vocês possam, então, identificar bem o que é para fazer em cada um dos exercícios, ok? Então, olha só, o texto, a número 1, né? O texto que você leu no começo do capítulo é um relatório sobre uma experiência científica, aquele que eu li com vocês sobre a densidade do navio, tá? Escreva um pequeno parágrafo apresentando informações do box Zoom que comprovem essa afirmativa. Então, a gente viu lá na caixinha laranja do Zoom, no box da Zoom, o que é um texto científico. E também a gente viu essa experiência, né, científica que foi colocada ali anteriormente. É para você encontrar, então, quais são as características dessa experiência científica que comprovam que era mesmo um texto científico, tá? Na número 2, a experiência realizada teve como objetivo comprovar um fato. O que aquela experiência queria comprovar, né? Ele quer, então, que você escreva um pequeno parágrafo que confirme essa afirmativa. Então, mostra ali qual que foi o fato abordado e dá uma argumentada para mostrar que realmente era isso. Número 3, para comprovar o que pretende, o experimento usa o método da comparação. Escreva um pequeno parágrafo que confirme essa afirmativa. Então, também você vai pegar ali o que é que ele usou para fazer essa comparação e vai poder descrever argumentando ali qual foi o motivo que ele utilizou esse item de comparação, tá? E no número 4, você vai escrever um pequeno parágrafo apresentando um argumento que confirma a importância do experimento feito. Então, por que é tão importante ele ter passado esse conhecimento para a gente? Será que antes de ler todas as informações que estão ali, a gente saberia explicar por que um navio não afunda, né? Então, qual foi a importância da gente ter esse conhecimento compartilhado? Então, você vai colocar aqui também como um argumento, vai fazer um registro nessas atividades. Certo? Para finalizar, então, a gente tem aqui, um relacionar, tá? Ao produzir ou consultar um texto científico, é necessário que o leitor faça uma boa administração do mesmo, a fim de que esses registros perdurem para consultas futuras. Então, existem alguns textos que são raros, e aí quando você vai consultá-los, você precisa de um certo cuidado, de um certo zelo, para que ele possa continuar disponível a outras pessoas, né?
Se você não for muito cuidadoso, é capaz de perder, é capaz de rasgar, ou enfim, de acabar perdendo aquele conhecimento, tá? E o nosso cuidado, zelo e dedicação devem ser aplicados em todas as áreas das nossas vidas, né? Tanto na área acadêmica, quanto na área pessoal, quanto na área profissional, enfim, em todo o ambiente que a gente vive, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai continuar trabalhando sobre esses tipos de texto. A gente vai ter a oportunidade de produzir um texto que tenha essas características, ok? Então fiquem ligados, façam os exercícios e nos acompanhem que na próxima aula tem mais. Obrigada!